Vem, 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 vem. E... Gente, eu mudei de lugar, ó. Eu mudei de lugar e aí vim mostrar pra vocês Tupã, Tupanju, né, Tupanjuco? Olha só o que a gente tem em casa agora. Eu mudei de lugar porque tava caindo muito. Aí aproveito para apresentar para vocês Tupã. Olha, coisa fofa. Olha, coisa. Não, tia Ingra não beija na boca, não. Só seu pai que te beija na boca. Eu não. Eu não, que você lambe muita coisa por aí. Então, fique aqui com a tia Ingra, tá? Esse é o Tupã, viu, galera? Então, caiu. Caiu, ficou muito travando, gente. Mudei tudo. Ele me dá barriga, o Tupã. Então, voltando aqui pro tema, puxa vida, bagunçou toda a minha vida, né? Tava travando muito, bagunçou tudo. Então, eu fiquei com vontade de falar com vocês sobre merecimento. E a pergunta é: por que que a minha noção de merecimento determina a minha realidade? Eu tô aqui falando com vocês e coçando a barriga de Tupã, né? Porque ele me vê, ele já me dá logo a barriga. Por quê? Então, alguém trouxe a questão da culpa, né? E é exatamente isso, porque quando a gente sente alguma culpa por algo, e essa noção de culpa tem a ver com o nosso sistema de crença, a gente não atrai coisas que são positivas. E quando eu falo positiva e negativa, eu estou falando de polaridade, né? Coisas que unem e coisas que separam. Então, coisas negativas tem a ver, alimentam a ilusão da separação, né? Alguém fez isso comigo, alguém fez isso para me maltratar, para se vingar. É quando tem o outro lá e eu aqui, quando tem essa separação. Então, isso é uma grande ilusão, né? Não existe separação no universo. Estamos todos conectados. Entre os seres existe pura conexão, existe vibração, existe comunicação o tempo inteiro. Então, quando a gente carrega culpa baseado em crenças, né, de não merecimento, ou a culpa nasce do não merecimento, ou o não merecimento nasce da culpa, a gente não só atrai acontecimentos negativos, né, que nos trazem separação interna, separação também entre a gente e os outros seres, como a gente dá um significado negativo para tudo que acontece com a gente. Então, teve uma pessoa, Tupã, não balance a câmera não, que tia Ingra tá trabalhando. Teve uma pessoa aí que falou, né, tem dia que parece que dá tudo errado e tal. Pois é, a pessoa tá dando esse significado, né? Porque quem acredita que é merecedor do melhor, olha para algo que saiu dos planos e sente que aquilo foi muito melhor para ela. Confia, né? Então tem essa capacidade de confiar no universo, porque o universo é muito benevolente. Assim, hoje o tempo inteiro eu tenho essa confiança e quando eu não tenho, eu me lembro, Ingra, confia. Porque às vezes o nosso plano pessoal é muito bom, mas às vezes nosso plano pessoal não está alinhado com o plano maior. E o plano maior sabe muito mais o que é bom pra gente do que o nosso plano pessoal. Por quê? Porque a gente tem uma visão muito limitada das coisas. A gente só vê aqui, né? O nosso quadradinho. Quem tá balançando aqui é Tupã, viu? Tupã, quer vir pro meu colo? Então, como é que o universo vê as coisas? Como é que Deus vê as coisas? Vê tudo. Então, assim, tem um filme, não sei se vocês lembram, se vocês assistiram esse filme, aquele filme do cara que nasce velho e fica novo. Tem uma garota, que é a garota que ele gosta, né? Que tem um dia que ela é atropelada e machuca a perna, e ela era dançarina. É muito louco, porque assim, o diretor, ele coloca uma cadeia de acontecimentos até aquele carro pegar ela naquela esquina daquela rua. Então, assim, ela se atrasa, ela volta para pegar alguma coisa, aí ela perde o táxi, aí ela pega o táxi seguinte, assim, o universo vai trazendo vários acontecimentos até o momento que ela quebra a perna. Mas mesmo uma quebrada de perna que poderia parecer algo ruim,
a gente pode ver com bons olhos. Então toda a nossa experiência de realidade tem a ver com os olhos com que a gente olha para aquilo. Então o plano maior, ele está vendo muito além do nosso espaço, do nosso círculo de visão. Ele está vendo o nosso futuro, muitas vezes, né? A gente vê casos de pessoas que, depois de um acidente, recriam a própria vida, renascem espiritualmente, crescem, expandem muito mais. Eu sou uma pessoa que todas as crises que eu tive na vida só me potencializaram, só fizeram eu crescer internamente, espiritualmente, emocionalmente, né? Então, assim, a maneira como a gente vê as coisas tem tudo a ver com a nossa noção de merecimento. Então, são dois movimentos que eu percebo que acontece. A gente atrair coisas positivas, porque a gente acredita que merece coisa positiva, ou atrair coisas negativas, também baseado numa crença interna, e a maneira como a gente significa as coisas. Então, a gente estava conversando e caiu, e o que eu tinha falado foi, assim, a gente está indo por uma estrada, cai uma árvore, uma barreira, a gente não consegue passar. Uma pessoa que acredita que não é merecedor de coisas boas e de todas as bênçãos da vida, vai dizer, isso só acontece comigo, eu mereço coisa ruim, né? Essas frases, essas sentenças que são maldições autoproferidas, que a gente não deveria falar nunca, que a gente deveria ter muito cuidado, cada coisa que a gente fala, e quanto mais carga emocional essa coisa tem, vira um mantra, vira uma sentença. Assim, o verbo tem muito poder, então muito cuidado com o que fala. Então acontece uma coisa dessa, né, uma barreira na estrada, a pessoa que não se sente merecedora de coisas boas e sim de castigo, porque ela sente culpa, né, ela carrega culpas muito profundas, geralmente inconscientes, né, isso é que é o pior, porque está na inconsciência, não pode nem trabalhar e liberar isso, porque está na inconsciência. Então essa pessoa vai achar que a estrada foi, né, teve uma barreira na estrada, porque ela precisa viver alguma coisa ruim, porque ela precisa ser castigada. E a pessoa que carrega a crença de merecimento vai achar que aquilo foi uma proteção, que aquilo está protegendo ela de alguma coisa que poderia ser ruim para ela. Ela confia. Então essa questão da confiança, ela é bem interessante, né? Porque não dá para você confiar mais ou menos. Eu confio até esse acontecimento, mas aquele outro, eu já estou desconfiada do universo, já estou desconfiada de Deus. Não existe isso, gente. Ou confia ou não confia, né? E eu estou sempre me lembrando de ter essa confiança e de habitar o momento presente, o aqui e o agora. Aí eu estava falando para vocês, né, que eu não estou conseguindo fazer banner bonitinho e marcar live pra gente, porque, enfim, o tempo tá precioso, assim, tá raro, né? Muita coisa encaixadinha uma na outra. Então eu acabei uma constelação agora há poucos minutos atrás e abri essa live aqui porque hoje de manhã veio muito para mim esse insight do merecimento, né? Na minha meditação ativa, caminhando, Praia da Macumba. Olha, veio agora para mim o nome da praia que eu fui andar. E aí, né, muito insight de manhã cedo, eu sou muito diurna, a cabeça fica a mil. No início eu consigo silenciar mesmo internamente, boto atenção no corpo, na respiração, mas depois começa a jorrar insight. Eu falei, caramba, essa noção de merecimento é algo que precisa ser observado, né? É um dos pontos fundamentais do autoconhecimento. Qual é a crença que eu carrego e que me faz acreditar que eu mereço ou que eu não mereço? E aí chegou nessa constelação da minha amiga, tinha tudo a ver com merecimento. Assim, justamente, era uma questão de um sintoma físico, ou seja, algo que vem do emocional, do campo sutil, que já materializou, porque, caramba, né? Muitas vezes não, nesse caso também, herdado da ancestralidade, então algo que está no campo sutil já há tantas gerações que se materializa. Por que se materializa? Eu tenho falado isso para vocês também. Tudo que a gente não vê, que a gente não olha internamente, todas as questões que a gente quer jogar debaixo do tapete ou que o nosso sistema ancestral jogou debaixo do tapete, não olhou para aquilo, se materializa para a gente poder ver, porque a gente está tão insensível
A gente está fugindo tanto de olhar para aquilo que aquilo precisa se materializar. Então, como é que uma questão do campo sutil e do campo emocional que não é vista se materializa? Ou em forma de doença, ou em forma de acontecimento, né, de uma pessoa que entra na nossa vida, ou em forma de um acontecimento assim, alguma catástrofe, né, alguma coisa que desanda muito na nossa vida. Por quê? Porque a gente não está enxergando. Então, assim, o universo faz aquilo sucumbir diante dos nossos olhos, assim, é tipo para sacudir. Então, sempre é para o nosso bem. Coloquem isso na sua cabeça. Sempre é para o nosso bem. Então, se a gente não está enxergando, é porque a gente não está olhando bem para aquilo. A gente está vendo de uma forma distorcida, né? Deus escreve, a gente enxerga torto as linhas certas de Deus. Então, vou escrever aqui, ó, merecimento. Essa live não pode ser muito longa, porque eu tenho um encontro muito precioso às 18 horas. Aqui, vou fixar. Merecimento. Perguntem alguma coisa aí sobre merecimento. A gente tem bastante tempo, acho que eu posso ficar aqui uns 20 minutos, meia hora, para beber uma água, fazer xixi antes de entrar no outro compromisso. Mas eu estava com muita saudade de vir aqui conversar com vocês. E essa investigação do nosso merecimento é algo fundamental, porque assim, a gente só materializa aquilo que a gente acha que merece. Então até quero trazer para vocês um exemplo que me ocorreu agora, porque assim, eu comecei a formação de ecopsicologia aplicada, né? E aí uma das atividades dessa semana foi assistir o filme Dessu Uzalá, tá no YouTube. É um filme lindo, é um filme que nem todo mundo vai gostar, porque não é um filme comercial, mas é um filme muito profundo, belíssimo. E eu vi esse filme há décadas atrás, né? Então eu revi, eu assisti de novo Dessu Uzalá, e acontece um fato no meio do filme, e esse personagem, que é um cara do mato, que é um caçador, que perdeu toda a família, e que ele começa a ser guia de um grupo de topógrafos, né, que está ali trabalhando na região, e acontece mil coisas, enfim, não vou dar tanto spoiler, mas ele comete algo, o Dessu Uzalá, que é o personagem principal, e é esse mateiro, ele comete algo que para ele é muito grave. Ele mata um animal, sem querer. Larga meu chinelo, Tupã. Ó, vem cá pra eu te mostrar aqui. Ele vira a barriga pra eu alisar a barriga dele. Eu vou ler, viu, Pátio, o que você escreveu aí. Mas se vocês puderem escrever também nas perguntas, é bom, que aí fica mais... Olha aqui, ó. Olha aqui quem tá me atrapalhando. Ó, ó. Ó quem tá me atrapalhando. Essa é a coisa fofa aqui, ó. É o Tupã, Tupanju. Larga meu chinelo. Aí, então o que acontece? Dessu, ele mata um animal que ele acha que aquilo, né, aquilo é um, como é que chama? Me fugiu a palavra. Que aquilo pode ser uma maldição para ele, né? E ele passa a acreditar que ele não é merecedor da proteção da floresta. Né? A partir daquele evento, nada disso é explicado ali, né? Os fatos vão acontecendo e esse filme é um portal de reflexão para as pessoas que estão nesse curso, né? Então, assim, ele perde a conexão com a natureza porque ele deixa de se sentir merecedor dessa conexão, dessa proteção. Então, ele para de confiar, ele começa a perder a visão. Ele tinha uma visão muito fina, né? Assim, ele tinha um tiro muito certeiro. Então, o filme traz várias questões muito boas para serem refletidas, mas, assim, a partir de uma crença de que nós não merecemos, tudo de ruim começa a acontecer. E aí eu quero entrar na parte mais maluca dessa live. Por que se eu acredito que eu não mereço coisas boas, tudo de ruim começa a acontecer? Primeiro, porque eu tenho essa leitura subjetiva de que tudo que está acontecendo é para me castigar. Porque eu acredito que eu mereço castigo. Então, tudo que acontece eu leio como castigo. Percebem? Isso é um ponto. O outro ponto é que o meu eu superior, ou que o meu campo sutil, minha alma, meu espírito, está conectado com esse campo maior.
A minha alma individual está conectada com a teia da vida, com a alma universal. Então, eu mesma estou produzindo a minha realidade o tempo inteiro. E agora eu vou ficar mais maluca aqui nessa fala. É como se a gente vivesse um game virtual. E nós somos os próprios construtores desse game. Então, se a gente tem uma base de crença onde a gente não é merecedor, a gente vai construir um game que atende a esse não merecimento, um game de castigo para nós mesmos. Então, por que a nossa crença é a base da nossa realidade? Porque somos nós que estamos construindo essa experiência o tempo inteiro. Gente, vocês não vão me perguntar nada depois dessas afirmações. Isso aqui é uma matrix. É um game, a gente está vivendo uma experiência de realidade que nós mesmos estamos construindo. De várias maneiras, no significado que a gente dá para tudo que acontece, na atração de tudo que vai acontecer na nossa vida. No fundo, a gente está produzindo tudo que a gente vive aqui. Dessusa lá. Deixa eu voltar aqui que a Paty falou uma coisa lá em cima. Ok, Paty. A gente fica... tô vendo que botaram uma pergunta na caixinha, muito bom. A gente fica querendo controlar e achando que sabe o que é melhor pra gente e para o mundo. Mas a verdade é que a gente não sabe nada. A gente só precisa soltar e confiar que está exatamente aonde... Aí você parou aí, eu vou completar. Aonde tem que estar. E a gente está também aonde a gente se coloca. Então eu percebo que são duas forças que trabalham juntas. Eu acho que, né, isso, a gente vê esse padrão em muitas leis universais, né, que não são crenças, são leis mesmo, né? São forças que precisam se equilibrar, né? Como a gente tem uma força que puxa para cima, outra que puxa para baixo, uma que puxa para fora, outra que puxa para dentro, a centrífuga e a centrípeta. Elas se equilibram, é como se elas se anulassem quando elas estão em equilíbrio, elas se anulam e a gente não polariza, a gente entra no olho do furacão, a gente sai do caos e encontra o nosso centro, o nosso ponto de equilíbrio, né? Que a gente não está pendendo nem muito para um lado, nem muito para o outro, a gente está no meio, caminho do coração. O caminho é no meio do peito, o caminho é amor. Isso é do Café com Fé, uma banda linda que eu conheci no YouTube. Sim, mas como eu estava falando, a gente está construindo a nossa realidade de várias maneiras, né? Então, me perdi, né? Óbvio. Depois de trazer tantas coisas, de falar tantas coisas ao mesmo tempo. Mas é isso, Paty. A gente não está vendo o quadro todo, né? A nossa visão é muito limitada. Então, a gente tem que confiar. Ah, lembrei. Então, acho que são duas forças que se combinam na construção dessa realidade. É o nosso movimento no mundo, né? O nosso movimento mesmo, físico, mental, espiritual, emocional. Nós somos muitos corpos interligados e a gente anda por esse mundo, a gente anda por esse planeta, a gente se move aqui. Isso precisa ser levado em conta. Então a gente está no lugar que a gente se coloca. Eu me coloquei aqui numa cadeira muito confortável, com um cachorrinho muito lindo e aqui na companhia de vocês, que eu estava com muita saudade. Então eu estou onde eu me coloco. Eu mereço estar usufruindo desse encontro tão bom com vocês. E o Tupã ali balançando a câmera. Mas eu estou onde eu me coloco, fisicamente, emocionalmente. Então, tem esse movimento e tem o movimento do que está fora de mim, né? Onde eu estou construindo esse game o tempo inteiro. Onde eu sou o arquiteto do game, né? Então, é como se eu e o game fôssemos a mesma coisa. É como se a gente tivesse conectado com esse game, porque o game nasce da nossa subjetividade, nasce da nossa projeção. O game é criado a partir do nosso olhar. Se eu tenho bons olhos, Tupã, para de balançar. Se eu tenho bons olhos, eu vou significar coisas positivas para mim. Epa, Tupã!
Tupã, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ponto, ponto. Vem cá. Você quer voltar pra live? Volta pra live. Ponto. Você tá na live. Então, assim, se eu... Olha que bichinho fofo. Se eu tenho bons olhos, eu vou enxergar criatividade, produtividade, interesse, aprendizado, firmeza, beleza. É isso que eu vou enxergar se eu tenho bons olhos. Se eu tenho maus olhos, porque eu acho que eu não mereço coisas boas, eu vou focar só no que é negativo, né? Porque o mundo tem tudo, o mundo é dual. Esse mundo aqui da terceira dimensão, ele é dual. Tá, agora eu vou pular, senão eu vou ficar 1 hora falando só de uma coisa. Ai, meu dedo. Ai, meu dedo, coisinha. Ó, eu queria mostrar para as pessoas que você é um cachorrinho tão fofinho, tão obediente. Você não tá sendo. Ó, vem cá. Como ocorre o merecimento? É algo que nasce com o ser humano ou a gente cria o merecimento? Então, o merecimento é criado pelo nosso sistema de crença, não é? Então, assim, se a gente acredita, por exemplo, a Igreja Católica é muito responsável pela nossa sensação de culpa e de não merecimento. Por quê? Algumas religiões, alguns pensamentos condenam os nossos instintos básicos. Então, assim, se eu tenho um corpo que tem instinto, que tem desejo, se eu tenho um corpo que quer ser livre, que quer ser espontâneo, e isso é proibido, porque Deus disse que isso não pode, porque Deus disse que isso é sujo, que isso é errado, é claro que eu vou me sentir culpado. Porque o meu corpo está pulsando vitalidade e desejo. Então, assim, não é para eu negar nada disso. Isso não tem nada de sujo, né? Assim, é a criação, a criatividade, a energia vital, a energia mais poderosa do mundo, a energia que produz vida, a energia que transmite a vida, ela jamais pode ser uma coisa suja e uma coisa a ser negada e a ser sufocada. Eu posso, sim, olhar para os meus desejos e para os meus instintos com um olhar de aceitação e de saber lidar com isso. Não é você deixar que essas forças primitivas te dominem, não é isso. Não é você obedecer essas forças, mas você se relacionar com elas, com aceitação. É você fazer com que essas forças trabalhem a seu favor. Deixa a Tupã balançar mesmo, tá tudo certo. Então, assim, se a gente tem um sistema de crença onde o nosso corpo é sujo, onde tem essa divisão, essa separação entre homens e mulheres, onde existe uma guerra, onde eu preciso me proteger, onde eu preciso dominar o outro. Gente, isso é um sistema de crença fadado ao sofrimento e fadado ao não merecimento de coisas boas, né? Porque, assim, é um sistema de crença que acredita que estamos separados, que acredita que esse planeta tem escassez, que acredita que vai sempre existir miséria, guerra, que acredita que eu preciso passar alguém para trás para ter um lugar ao sol, que acredita que se eu não manipular e não enganar, eu não vou ter o meu lugar, né? Então, assim, é óbvio que esse sistema de crença... Não, você não pode morder esse fio, não, Tupã. De crença vai trazer um sentimento de culpa e de não merecimento. Então, assim, a gente tem que investigar as nossas crenças, né? As crenças que a gente herdou. A gente está... Tudo molde. Então vamos lá, vamos continuar, porque agora eu não vou parar mais. Ai, gente, falha ao publicar o comentário. Peraí, tudo bem. Você acredita em energia negativa vinda de pessoas? E se acredita, se você sente, o que eu faço? Ixi, Maria. Vamos lá. Então, existe sim, né, a negatividade. Mas se você tá com energia muito positiva, o que acontece?
com as polaridades negativa e positiva. Quando você tem a energia negativa e a energia positiva, elas se anulam. Aí o efeito negativo desaparece. Essa é a mecânica, né? Então, se eu estou muito positiva, eu anulo a energia negativa. Agora, se eu não estou tão positiva assim, eu me dou o direito de sair de perto daquela pessoa negativa. Então, assim, eu percebo que todos nós estamos num processo de cura, né? De se positivar, de aprender a se proteger, de aprender a estar na positividade, de construir e de sustentar o merecimento. Então, por exemplo, eu em muitos momentos sinto que eu preciso sair de perto de pessoas negativas, de pessoas que estão só reclamando, sabe? De pessoas que só falam de notícia ruim, que só reclamam, que só contam histórias tristes, sabe? Assim, é como se aquela pessoa estivesse puxando para o ambiente dela toda essa negatividade. E eu não sou uma pessoa iluminada e plenamente curada. Eu estou em processo de cura constante. Então, assim, peraí, se eu ficar muito perto dessa pessoa, ela vai me arrastar para esse lugar. Então, assim, eu me dou o direito total de me afastar. E aí tem uma coisa que é muito interessante, é legal essa pergunta, porque assim, a gente aprendeu, e aí é quando eu falo que a gente aprende coisas e a gente herda as crenças que agora a gente precisa soltar, que não nos servem mais. A gente aprendeu que a gente tem que ser bonzinho com todo mundo, que a gente tem que dizer sim para todo mundo. E o que acontece quando a gente diz sim para todo mundo, sem escutar o que o nosso coração está pedindo, é que a gente está dizendo sim para o outro e dizendo não para nós mesmos, dizendo não para o nosso próprio coração. E eu acho que isso é o cúmulo do não merecimento, entendeu? É quando eu atendo a demanda externa e a gente aprende a fazer isso. E diz não para tudo que a gente quer da vida. Diz não para os nossos dons, para os nossos desejos mais profundos, para os nossos anseios. Diz não para a nossa criança interna, que é a guardiã da verdade, que tem a mensagem, a notícia do que a gente veio aqui fazer. Tudo que a gente gostava de fazer quando era criança. Então a gente diz não para a gente o tempo inteiro. Gente, isso é o quê? Isso é autoflagelo. A gente tem que sair desse lugar. A gente se colocou nesse lugar. A responsabilidade é nossa. O poder de sair desse lugar é nosso. Então, assim, eu não boto esse poder na mão de outra pessoa. Eu estou no lugar que eu me coloquei. Prembaba fala muito isso, né? Vamos lá, vamos ver outra pergunta aqui. Boa tarde, Ingrid. Isso não é uma pergunta. Adinaí. Boa tarde, Adinaí. Outra coisa aqui. Às vezes recebo algo tão bom que acho que não mereço. É normal? Gente, isso é muito normal. É muito normal. Meu primeiro livro, Medo do Sucesso, é só sobre isso. Porque é exatamente isso. O que é o medo do sucesso? É o medo da luz, é o medo da felicidade, é o medo de dar certo. Então, quem não, estando numa relação com uma pessoa maravilhosa, a relação dando certo, tudo dando certo, a pessoa vai e termina com a relação. Começa a ver cabelo em ovo, começa a criar, né, caraminhola na cabeça, começa a ver coisas que não existem. Ó quem fez isso muito, sabe? Então, assim, começa a encontrar defeito, né? Defeitos que não são defeitos, que são coisas... são desafios normais de uma relação, né? E aí começa a aumentar esses defeitos na relação e a encontrar desculpas para terminar com a relação. A gente faz isso o tempo todo. A gente começa a encontrar desculpas para não aceitar um caminho promissor, próspero, né? Quando a gente começa a dar certo na carreira e começa a vir convites maiores, o que é que a gente faz? Ah, não, mas aí eu não vou ter tempo para não sei o quê. Mas, gente... A gente veio aqui para exercer nossos dons, a gente veio aqui para colocar nossos dons a serviço. É isso que engrandece a nossa alma, é isso que engrandece o nosso ser. Aí a gente começa a inventar desculpas, né? Ah, não, mas eu não vou ter tempo para a família. Vai, a gente encontra tempo, é só se organizar. Ah, não, mas eu sou humilde. Não, isso não é humildade, isso é arrogância. Se o universo abre caminhos, se Deus abre caminhos para a gente trilhar e a gente dá as costas e diz que isso não é importante, isso é uma grande arrogância. A verdadeira humildade é a gente expandir, é a gente brilhar nosso potencial máximo.
O meu livro Medo do Sucesso é exatamente sobre isso. É a gente achar que não fazer sucesso é humildade. Não é humildade, é arrogância. O sucesso como serviço ao mundo, serviço, né, às pessoas, colocar nossos dons a serviço, é a verdadeira humildade. Porque para você fazer sucesso, para você ser feliz, você vai assumir mais responsabilidade. Geralmente a gente quer ficar na nossa zona de conforto. Então o não merecimento também está muito conectado com isso. Porque quando a gente se mantém na caixinha do não merecimento e da culpa, a gente não cresce. Então tem tudo a ver com medo de crescer. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é essa noção de que eu posso sim soltar a culpa, eu posso sair do lugar de vítima e crescer. Mas para isso a gente vai precisar de coragem, né? Coragem para assumir mais responsabilidade, coragem para crescer na vida, coragem para se tornar adulto e sair dessa vitimização ou dessa criança ferida, que muitas vezes é o lugar confortável, entre aspas, porque traz muito sofrimento, mas é o inferninho que a gente já conhece. Então, até, eu não sei se eu falei agora nessa live, porque para quem não sabe a outra caiu e eu resolvi vir para perto do Molden. Eu falei sobre o nosso encontro de amanhã, da constelação, porque daqui a pouco eu vou ter que encerrar essa live. Amanhã a gente vai fazer um encontro gratuito, onde eu vou sortear uma constelação. Então tem o telefone ali na propaganda desse encontro, no banner, que eu fiz ontem, consegui fazer isso. E aí é só você né, falar ali nesse telefone que você quer participar, para quem quer conhecer a constelação familiar, que é uma expansão de consciência, é uma amplitude de visão, né, para o que realmente acontece dentro do sistema familiar, para as dinâmicas que estão acontecendo, que muitas vezes a gente não quer olhar. Então, é um encarar a verdade, né, e tem tudo a ver com essa noção de merecimento. Essa constelação que eu estava, dessa minha amiga, que tinha a ver com um sintoma que se manifestou no corpo físico, tem tudo a ver com ela estar se sentindo merecedora de um sintoma que ela não quer. Tem tudo a ver com o sentimento de culpa que ela carrega, que ela herdou da ancestralidade. Então, gente, eu percebo, eu sinto, eu vejo nas constelações que eu tenho conduzido e vejo na vida que a gente agora tem que se limpar dessa culpa toda que a gente carrega. Assim, é muita corrente que a gente está arrastando, assim, chega de arrastar corrente, chega de autoflagelo. Vamos soltar esse lixo, é muito lixo de não merecimento, sabe? A gente merece tudo, a gente merece sim encontrar relações saudáveis, a gente merece sim encontrar pessoas para se relacionar, ou na amizade, ou de maneira íntima, pessoas que só vão trazer benefícios e crescimento para a nossa vida. A gente merece sim crescer e expandir profissionalmente, a gente merece sim ter abundância financeira, de saúde, de todos os níveis, a gente merece sim tirar fruta do pé e comer, a gente merece sim se relacionar com os animais, olhar para o verde, tomar banho de mar, a gente merece sim dançar, cantar, é isso que a gente merece. A gente só merece isso. A gente não merece doença, de jeito nenhum. A gente inventou isso, gente. Vamos sair dessa loucura de achar que a gente merece, né, negatividade, de que a gente merece algum castigo. A gente se autoproferiu todas as maldições. Na hora de quebrar, assim, solta isso. Solta essa crença. Não é verdade. É uma mentira isso. A gente acreditou nisso. A gente só merece coisa boa, a gente tem que abrir nosso coração, limpar nosso coração dessas crenças de não merecimento, sabe? Então, eu tô aqui com esse livro que eu botei aqui do meu lado, porque se desse tempo a gente ia começar a ler Mensagem do Outro Lado do Mundo. Amanhã a gente começa, certo? Porque agora eu tenho esse encontro, que é um encontro que eu mereço. Assim como eu merecia estar com vocês agora. E, gente, vamos olhar para tudo que acontece com a gente com bons olhos, né? Vamos construir esse game, essa Matrix, a partir de bons olhos, a partir de bom coração, a partir de bons sentimentos. A gente produz isso que a gente vive o tempo inteiro.
Então, se a gente construir internamente esses bons olhos, né, esse céu interno, se a gente acredita que a gente merece coisas boas, se a gente cria essa floresta de bons frutos, se a gente faz assim um trabalho de agrofloresta no nosso coração, no nosso ser, na nossa alma, a gente vai ter olhos de bons frutos para o que acontece lá fora também. Tudo que acontecer, a gente vai ver o lado bom daquilo. Porque é isso, tem um lado bom e um lado ruim, a gente que escolhe. Mas a nossa experiência de realidade vai ser positiva, vai ser criativa, né? Vai ser benéfica, vai ser fortalecedora, vai ser amorosa. É a gente que produz essa realidade o tempo todo. Eu tentei trazer isso aqui da maneira mais simples, né? Da maneira mais simples, para a gente entender, porque às vezes quando se fala que a gente produz a realidade, parece uma coisa muito maluca, mas é simples, é a gente que produz mesmo. Da maneira que a gente fala com as pessoas, na maneira que a gente significa os acontecimentos. Então, assim, vamos começar a construir essa base de que a gente merece só coisa boa. Vamos soltar todas essas crenças de que o corpo é sujo, de que a floresta causa medo, que vai acontecer alguma coisa ruim lá dentro, que a vida vai trazer algum sofrimento. Não, é a gente que produz esse sofrimento a partir das nossas crenças, é a gente que produz tudo o que a gente quer e o que a gente não quer, é a gente que produz. Nosso eu superior tá lá assim, ó, fazendo o game acontecer o tempo todo. A nossa conexão com o divino. Vem cá, Tupã, pra gente dar tchau. Vem com a tia Ingra, vem. Ele levou minhas 2 sandálias pra cama dele, vê se pode. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó que fofura. Vem cá com a tia Ingra, vem. Vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Ó, um sol aqui. Oi, Astro Rei. Ó, até a luz chegou aqui. Vamos lá, dá tchau. Dá tchau aqui com a patinha, não vou beijar na boca, bicho é bicho, gente é gente, não beijo na boca, você é um bichinho, ó. Tchau, gente, tchau. É um bichinho muito fofo, mas é um bichinho que tá evoluindo aqui com a gente. A gente primeiro evolui e depois leva os bichinhos também junto. Muito fofo, né, gente? É muita fofura. Olha lá. Ó você. Ó Tupanju. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Até amanhã, viu? Tchau.